Boa tarde, torcida rubro-negra. Estamos aqui hoje, com o nosso compromisso. É o primeiro vídeo do ano. Infelizmente, um vídeo que ele vai retratar um momento triste do nosso futebol, né? A gente tá falando da questão da derrota do Sport, né? A gente vai, com essa vinheta, falar um pouquinho sobre a situação extracampo que aconteceu ontem e também falar um pouquinho sobre as nossas análises acerca do jogo do Sport Santa Cruz, tá certo? Aí não deixe de se inscrever no canal, gente, apertar o sininho das notificações e mandar seus comentários sobre o jogo do Sport e o que está acontecendo nesse campeonato pernambucano, tá certo? Solta a vinheta. Vixe. Bom dia, torcida rubro-negra. Vocês sabem que o canal da gente é bem reverente, a gente gosta de brincar, né, de fazer paródia com os trabalhos que a gente tem, né, em acompanhar o Sport Clube do Recife, né? A gente viu ontem que o Recife se tornou uma praça de guerra, né, pessoas que morreram, tá? Pessoas que ficaram feridas, que tiveram prejuízos. E assim, o que a gente, como equipe do canal Rubro Negros Arretados, a gente percebe é que nada vale uma vida. Se acabar o futebol, Anderson, aí, João, como é que vocês vão fazer o canal? A gente não se importa com isso. O que a gente se importa é que a gente traga conteúdo para vocês, sem que para a gente, né, poder mostrar a nossa opinião, pessoas venham a morrer do jeito que foi a barbárie que aconteceu ontem, né? Em vários lugares, não foi só perto do estádio. Antigamente era perto do estádio só. Agora foram em vários bairros da região da capital pernambucana. E a gente não pode isso. Tocando só um pouquinho o ponto desse assunto, né? A gente teve a vitória do Santa, mas eu acho que a gente concorda aqui que ontem a gente não teve nenhum vencedor, nenhum derrotado. Acho que o consenso de todo mundo é que Recife perdeu, todo mundo perdeu. Já perdemos a nossa moral, tanto com relação a nossos representantes, quanto as próprias torcidas, né? Então, assim, a gente deixa esse adendo sobre esse ponto que aconteceu ontem, que precisa ser dito, porque não pode continuar, gente, não pode continuar. Veja só, a avó dos meninos, minha mãe, ela teve câncer. E o médico conversando comigo na época, vou fazer uma comparação, ele disse o seguinte: não tem como afetar o tumor com a quimio e radioterapia sem ferir a pessoa que está doente. Então, vai afetar ela não só o tumor, mas de forma geral. Então, vamos parar de falar que, mas o torcedor vai ser afetado porque ele não vai poder ir para campo. Minha gente, enquanto a gente não encontrar uma solução para prender os marginais, os bandidos que estão acabando com o futebol da gente, a gente tem que proibir público em campo. Não tem condições, gente, não tem condições. Vamos parar de chororô, que a gente vive sim sem ir para campo. O que a gente não vive é sem um filho, sem um irmão, sem a esposa, sem a filha. Eu mesmo não saberia o que eu ia fazer se acontecesse alguma coisa com os meus filhos quando eu fosse para um campo de futebol, ou se eles fossem para um campo de futebol. Porque aconteceu, não foi um marginal pegando outro marginal, não. Foram pessoas que não tinham nada a ver. O cara teve a oficina mecânica invadida por marginais porque ele torcia para um clube diferente dos caras. Pode perceber que o discurso que a gente está fazendo aqui, a gente não está falando de foi só a Inferno, foi só a Jovem. São marginais. O rapaz do Náutico até hoje está com a vida comprometida em virtude de uma bala. Então, entendeu, gente? É isso, pessoal. Não querendo botar culpados em ninguém. O que a gente sabe que é errado é os que dizem que são torcida organizada, que na realidade não são, se utilizam desse pretexto para causar confusão, causar mortes, e a gente não quer mais isso. A gente vem aqui dar esse desabafo para vocês, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre o jogo, que a gente também não vai... A gente tá botando esse ponto final agora, falando sobre esse assunto que a gente deveria falar, nós aqui como toda a equipe, a gente quis mostrar dar a nossa opinião sobre esse assunto. Mas sobre o jogo em si, o Sport, desde o primeiro tempo e no segundo tempo, nos dois tempos, ele pareceu muito estranho. Para mim o Sport ficou meio que irreconhecível. Por quê?
O nosso meio de campo, a gente sabe que a gente ainda não tem volante. Apesar de Cé Lucas estar atuando bem, inclusive atuou bem também nesse jogo, o Sport pareceu muito nervoso, pareceu que não podia jogar. As jogadas de contra-ataque que o Sport vem sofrendo desde o começo do Pernambucano ainda veio acontecendo. E assim, por uma bobeira, Cabo de certa forma, apesar disso, o jogo estava equilibrado. Aconteceu tanto chances para o Sport como no Santa Cruz, o jogo falando do Sport. Barleta meteu 2 bolas na trave e ainda teve mais uma bola que bateu na trave e no goleiro, que ninguém sabe se entrou. Sabe se entrou, se não entrou, se porque não tinha VAR, não tinha nada. Infelizmente, acho que a nossa opinião aqui é, infelizmente, como não teve VAR, não teve um ângulo melhor, não tem como a gente dizer se entrou. Quando aconteceu o gol do Santa Cruz, foi justamente no momento em que o Sport fez uma mudança. Então, eu acho que os caras entraram desatentos. Já estava no final do jogo. O gol foi aos 39 minutos do segundo tempo. O Santa Cruz não tinha feito nenhuma mexida naquela hora. E quem entrou era para justamente fazer a contenção, a cobertura na zaga do Sport. Você pode ver que quando o jogador do Santa Cruz, acho que Esquilo, ele fez a cabeçada, só tinha um jogador do Sport naquela parte da marcação e tinham 2 de Santa Cruz. Então assim, realmente foi uma falha da zaga, uma mudança no momento errado, eu acho, entendeu? E assim, me desculpe a questão, eu não estou aqui dando tesourada em Pepa, mas eu acho que faltou um pouco do próprio treinador. Ele deixou os jogadores muito à vontade para resolverem essa questão em campo, em virtude de ele poderia, eu quero que você seja mais agudo aqui, eu quero que você mate essa jogada, esse jogador não pode ficar solto. Se a gente se distrair um minuto, que foi o que aconteceu, então uma distração. O próprio Kaique França, a cabeçada foi dentro da pequena área, o próprio goleiro podia ter saído para matar aquela jogada ali, que ninguém pode tocar em goleiro dentro de área. Era falta. Foi uma desatenção total do sistema de defesa do Sport. E complementando, né, essa parte que vai estar dizendo, o Sport demonstrou essa, digamos assim, falta de atenção, pode ser, ou se não, essa, de certa forma, eu vi muitos dizendo que é uma questão de soberba, por o Sport estar enfrentando um time tecnicamente mais fraco, dessa maneira, mas enfim, o Sport não estava parecendo um time competitivo, não saía tanto para jogo, muito lento durante as transições de jogadas. Concordo com o que vai trazendo em relação a Pepa, e principalmente quando ele soltou a escalação, que na minha visão não era para ter colocado o Dalbert, era para ter usado o Cariús. Independente se ia ter jogo com Fortaleza, é um clássico, gente. Clássico é diferente, é uma atmosfera diferente. Então, e o Santa Cruz vinha com desfalques também. Vinha também. Então, assim, no resumo da obra, quem ganhou foi aquele que buscou mais. Então, dessa vez foi o Santa, depois de 5 anos, né, sem vencer um clássico, ganhou. E tem total mérito. Eu queria fazer um pequeno acréscimo no comentário que a gente fez sobre o extracampo, que é o seguinte: eu acho interessante que quando a polícia militar pega esses marginais e desce a lenha, entendeu? Dá o que eles merecem, aí aparece um monte de gente em rede social, em televisão, dizendo que a polícia passou dos limites. Aí quando os caras pegam pessoas inocentes e de bem e fazem o que fizeram, entendeu? Então aí todo mundo fica reclamando. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Cadê o poder público? Bem, quando os caras fazem, todo mundo acha ruim. Quando os caras são mais brandos, aí é para ser mais enérgico. A gente não sabe o que é que a população quer. Voltando ao jogo, realmente, final da história, conclusão da obra, né? Quem busca mais, quem tem mais vontade de vencer, quem corre mais atrás do resultado, quem não se distrai tanto, quem faz os movimentos de peças de xadrez do jogo de maneira mais coerente, é que vai vencer, gente. A gente não está aqui jamais para tirar o brilho da vitória de Santa Cruz. Parabéns, Santa Cruz, vocês mereceram, entendeu? Então, aí eu venho com a fala de Pepa na entrevista: trabalhar e aprender para não repetir. Isso, exatamente. Então, gente, a gente fica por aqui, mas deixe o seu like, mande o seu comentário e não deixe de apertar o sininho de notificações para você estar acompanhando o vídeo do canal, tá certo? Um abraço para todos.